Não, o índice de pobreza chinês. Agora a gente tem que ver essas métricas, né? Porque é 1.412 bilhões de habitantes. Sim. É uma métrica que a gente sempre deve falar qualquer número em torno de 5%, 2%, é uma coisa... Sim, sim, é brutal. É gente pra caramba, claro que é gente pra caramba. Né? E o que a gente considera... Eu estava até fazendo uma pesquisa aqui, né? O tamanho da classe média são 400 milhões, né? Aí eu fui ver o que o cara está chamando de classe média. Eu falei, realmente, isso aqui é classe média, porque casa própria não é, mas quem consegue viajar, tem automóvel, filho na escola privada. Aí você fica, 400 milhões de habitantes. 400 milhões de habitantes é maior do que os Estados Unidos. Não, sim. O tamanho, se você for olhar, quase do tamanho da Europa. Se você pegar a classe média europeia, talvez não hajam 400 milhões de europeus na classe média. Talvez. Né? Talvez. Ainda mais agora com a concentração de renda, etc., que houve nos últimos anos. São números extremamente expressivos que atestam, assim, vamos dizer assim, a eficiência do modelo chinês, que é algo que eu vejo a Índia também um pouco preocupada, porque são desequilíbrios, porque aquilo que eu falei, toda vez que teve desequilíbrio, né, muito alto na China, teve rebelião, e a rebelião causou a queda do regime, ou pelo menos uma série de instabilidades que no futuro próximo levaram à queda do regime. E eu acho que é isso que eles estão mais preocupados no momento. Eu vejo a China como um grande parceiro brasileiro, né, não comungo de algumas visões otimistas. Acho que a China, pelo passado dela, ela é imperialista, sempre foi imperialista ali no seu entorno, sempre foi muito dura com o seu entorno, né? Mas faz parte, é o império. Talvez o império, né, como é que eles costumam falar, o império mais antigo sobre a Terra, e que existe até hoje. Né? Nós vimos várias mudanças, mas a China está lá e hegemonizando aquela parte do mundo. E isso é muito como a China é a civilização mais antiga do mundo, que chegou aos dias modernos com os mesmos valores e os mesmos pensamentos. Em relação à questão do imperialismo chinês, eu não me preocupo, tá? Porque o imperialismo chinês das dinastias imperiais era muito mais um imperialismo de aparência do que real. Tá? Você não tinha tropa de ocupação chinesa dentro da Coreia. A Coreia era um estado suzerano da China. Entendeu? Então, não era aquela coisa de ocupar o território e forçar todo mundo a ser chinês. Não era assim. Tá? Você pode falar o Vietnã. O Vietnã sofreu um ataque durante a época dos mongóis. Durante a época dos mongóis. Quando os mongóis dominaram a China, realmente isso ocorreu. Era um Estado expansionista, mas muito mais em função de estar sob controle mongol do que propriamente pelo pensamento chinês. A partir do momento que isso também é uma característica chinesa, né, os invasores invadem a China, aí a China começa a envolver como se fosse uma ameba e destrói ela absorve os valores do invasor, incorpora os seus próprios valores e os caras viram chineses. Isso aconteceu com os manchus, aconteceu com os mongóis, né? É um processo muito engraçado. Ela tem uma força cultural tão grande que ela quebra os invasores. O que é um aviso para qualquer um que queira invadir e dominar a China, né? Claro, isso aí com certo senso de humor, né? Não invada a China porque você vai virar chinês, né? Então é uma cultura. Toda cultura muito forte sempre foi assim. Os indianos, né, que eu tenho dúvidas quem é a cultura mais antiga, se são os hindus, se são os chineses. Estão próximos uma da outra. Ali tem muita... A gente chama de civilizações hidráulicas, né? Os rios da Mesopotâmia, mas de permanência no território, os hindus
Os chineses estão. E aquele negócio, toda cultura muito antiga, ela tende a absorver o conquistador. Né? É só ver como é que os ingleses... Eu brinco com um amigo que é inglês. Olha só, vocês fizeram um trabalho tão bom na Índia que agora o primeiro-ministro é indiano, o prefeito de Londres, o prefeito de Birmingham e outras das grandes cidades são indianos. E a Índia é um dos maiores investidores no Reino Unido, né? Nem na Inglaterra. Então eles fizeram um bom trabalho na Índia. Como eu brinco com ele, yeah. Se bem que por esses dias fizeram um levantamento de quanto o Reino Unido, né, os britânicos rapinaram a China e o valor é astronômico. O valor ultrapassa 50 trilhões de libras. Né? Quer dizer, toda vez que um inglês tenta cobrar algum indiano de alguma coisa, né, tem que lembrar disso. O grande problema da Índia é que ela é uma sociedade de exclusão. Né? A sociedade de castas ainda funciona. Isso criou problemas, inclusive, em vendas de equipamento militar. Né? A Dassault, quando propôs fabricar os aviões da China, né, pela HAL, né, ela desistiu do negócio para a Índia, né? Ela desistiu do negócio a partir do momento que o governo chinês disse: você tem que garantir os produtos da HAL. Aí qual é o problema da HAL? É que você tem um quadro de engenheiros maravilhosos, tá? Realmente os engenheiros indianos são do primeiro nível, e você tem um chão de fábrica horroroso. Os Sukhoi 30 MKI indianos são fabricados na Índia. Né? Toda vez que tem algum problema em Sukhoi 30 e vão examinar, foi algum componente indiano. Nem o óleo lubrificante das turbinas é confiável. Então, esse é o grande problema da Índia. Vou contar a história para vocês, isso aconteceu comigo, ninguém me contou, não. Eu vi. Eu estava numa feira de defesa, não vou falar qual foi, nem onde foi, etc. E eu fui visitar um stand da Índia. Eu estava fardado, estava nativo ainda, estava fardado, né, com o crachá e tal, com a palavrinha mágica aqui, né, Weapon Systems, né, sistema de armas. Aí os caras... Né. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido pelo chefe da delegação. Mas eu observei, a gente não é tonto, mesmo em outra língua você observa, que a relação dele com os outros funcionários era uma relação completamente senhorial. Era uma relação distante mesmo. Uma relação de senhor e de vassalo. Uma coisa, eu fiquei espantado de ver aquilo ali. Eu percebi, mesmo em outra língua, não sei se toda a delegação era assim, mas ali onde eu tive, naquele espaço amostral, foi o que eu percebi. Eu saí de lá realmente impressionado.